Vai começar aqui mais uma análise. Hoje foram disputadas rodadas 7 e 8. Foi dia de rodada dupla. Teve uma rodada às 13 e outra rodada às 19 horas. O meu adversário das 13 horas foi o mestre internacional Máximo Iago Macedo, que é o melhor jogador de xadrez do Rio Grande do Norte na atualidade. Ele jogou cavalo F3 em vez do D4, que ele geralmente joga D4 quando tá com as peças brancas. Mas para sair de uma possível preparação minha aqui, acabou jogando cavalo F3. Eu acabei preparando mais contra D4. Contra cavalo F3 não tinha uma linha preparada mesmo não. Então acabei jogando D5, tentando aqui controlar algumas casas centrais. Já expliquei o porquê desses lances em outros vídeos. Ele seguiu aqui com G3. A ideia de G3 é jogar bispo G2 e roque. Colocar o bispo na diagonal, longa e roque. Esse sistema aqui se chama sistema Baxa. Geralmente alguns jogadores utilizam esse sistema aqui contra qualquer defesa do negro. Qualquer defesa do negro, os primeiros lances vão ser cavalo F3, G3, bispo G2 e roque. Depois de G3, acabei jogando cavalo F6. Já dando um apoio extra aqui ao peão. Ele já é apoiado pela dama, mas apoiado pelo cavalo. Já pressionando aqui a casa E4 também. Ele seguiu o bispo G2. E aí eu joguei G6. Aqui, mais comum é bispo F5 ou bispo G4. Defesa londrina. Defesa londrina com bispo F5 ou bispo G4. Bispo F5 é mais popular do que bispo G4. A ideia de bispo G4 é tentar trocar o bispo pelo cavalo e jogar aqui um E5 em algum momento. Troca o bispo pelo cavalo e E5, por exemplo. Bispo G4, roque, toma. Se tomar aqui, ó, tem um E5 e as negras têm um set de peões interessante. Bispo F5 mais um apoio aqui no ponto E4, também é bem jogado. Parecido com aquelas ideias de sistema London. Coloca 3 peças atacando a mesma casa. Só que eu joguei com G6. Tentando fazer uma pressão aqui nas casas E5 e D4. Ele jogou C4. Batendo aqui no peão. Agora já transpôs para reti, né? Ia para Baxa, mas jogou C4 com cavalo F3. Reti, né? D5, reti. Então, aqui se eu tomar não é interessante. Porque esse peão, parece que as brancas deram um peão. Na verdade o peão é recuperado facilmente. Com cavalo A3, por exemplo. É difícil de segurar esse peão. Ou dama A4, dama A4 mesmo. É cheque. Recupera o peão no próximo lance. Existe uma teoria que para fazer sentido o G6 e colocar o bispo na diagonal, ou seja, para fazer sentido o fianqueto, você tem que ter algum domínio central. Porque o fianqueto sem o domínio central, sem algum peão aqui, não é tão forte, não é tão eficiente, né? Então se eu trocasse aqui direto, eu já perderia esse controle central. E parece que o meu G6 e bispo G7 não vai ser tão forte. Então quando ele jogou C4, eu tentei manter aqui o domínio central com C6. Se ele tomar, eu tô tomando de peão. Continuo com o peão no centro. Ele jogou B3 para disputar a diagonal. Dá um apoio também aqui ao peão. Veja que agora não tem, por exemplo. Se for o negro, ele tá ameaçando tomar. E não tem mais aquelas linhas recuperando o peão com cheque, né? Eu tenho que tomar cuidado. Então B3 já evita aqui essa tomada de peão. Porque se tomar, tá de boa. Vai ter uma coluna aqui, a coluna B para a torre jogar em algum momento. E as brancas ainda tem um centro forte de peões. E aliás, já prepara aqui um bispo B2 para disputar com o bispo G7.
Então bispo G7 e bispo B2. Aí eu roquei, coloquei um segurança, ele fez a mesma coisa. E aí eu cometi a minha primeira imprecisão durante a partida, que foi torre A8. Torre A8. Aqui não... A minha ideia era jogar E5 em algum momento, né? Só que E5 tá bem longe de acontecer, porque ele tem um bispo e um cavalo protegendo essa casa. Então eu teria que jogar um cavalo. Primeiro eu tenho que tirar o bispo pro bispo não ficar preso, né? Quando eu jogar o cavalo aqui, o bispo já tem que ter saído. Eu tenho que jogar um cavalo aqui, dama C7. Talvez tirar esse cavalo para o bispo dar um apoio. Aí esse meu E5 era bem... Talvez eu misturei aqui as ideias. Torre E8 não era a melhor opção. Talvez dê toma C4 aqui. Apesar de eu estar dando centro, por exemplo, bispo toma C4, eu tenho um contra-jogo aqui com as peças, né? Bispo E6, já tô atacando o peão. Você jogar dama C2, por exemplo, você jogar aqui D3, já tem dama B6. Dama B6 atacando aqui o bispo. Então tem um contra-jogo, né? Apesar de eu dar o centro, tem um contra-jogo. Se dama C2, por exemplo, na hora que eu jogo o bispo E6, dama C2, posso seguir aqui com o cavalo de bem D7, tentando explorar o cavalo em B6 em algum momento, atacando o peão novamente. Então teria um contra-jogo, né? Com a torre em A8. Parece que as negras não sabem o que estou fazendo aqui. Ele jogou D4, colocando o peão no centro. A princípio esse peão bloqueia o bispo, mas ele ganha um controle central forte aqui. Veja que o cavalo, o peão e o bispo indiretamente, né? O bispo indiretamente nesse ponto E5. Então D4. Eu joguei bispo F5, com a ideia de tirar o bispo antes de desenvolver o cavalo. Esse cavalo em A6 não seria interessante porque está na borda. E cavalo, se eu jogo o cavalo primeiro, o bispo ficaria preso em C8. Existe um princípio que a gente tem que desenvolver os cavalos antes dos bispos. Só que toda regra existe uma exceção, né? Para toda regra existe uma exceção. Aqui está um exemplo de uma exceção. Se eu jogasse o cavalo antes do bispo, o bispo ficaria preso em C8, não era uma boa. Então desenvolver o bispo primeiro para depois jogar o cavalo em D7. Então, joguei bispo F5, ele jogou cavalo C3. Desenvolve uma peça. Aqui se ele jogar direto o cavalo em H4 atacando meu bispo, eu posso seguir com o bispo E6, já ameaçando a tomada aqui de peão. Provavelmente vai transpor para o que foi jogado na partida, né? Ele jogaria, sei lá, dama D3, vai transpor para a posição que foi jogada na partida. Então eu preferi jogar, ele preferiu jogar cavalo C3 primeiro. Já evita a linha, por exemplo, essa linha também já evita, por exemplo, cavalo e bispo aqui. Apesar de F3, o bispo tem que voltar. Pode tomar em B1, né? Na verdade, tomar em B1, voltar seria cruel porque o cavalo tá tomando. Mas toma em B1. E aí, esse cavalo C3 evita essa linha, né? Não sei se ajuda. Tá, pode até ajudar o branco aqui. Não sei, mas cavalo C3 parece um lance sensato, né? Porque desenvolve uma peça, já tem um controle central aqui, já tá ameaçando aqui o peão de D5, veja. Já tem um ataque aqui, 2. O bispo também ataca indiretamente esse peão quando o cavalo sair. Então já é uma pressão central aqui com o cavalo C3. E aí depois de cavalo C3, esse cavalo E4. Para tentar trocar peças e aliviar a posição. E já liberar o meu bispo aqui na grande diagonal. Ele jogou cavalo em H4, com a ideia de atacar o bispo. Veja que naquela linha que eu joguei o bispo F5 que ele viesse com o cavalo em H4, podia transpor para essa, né? Bem parecida com essa. Eu tomei em C3, bispo toma C3. E aí bispo em E6, colocando 2 ataques no peão de C4.
Tanto esse peão como o bispo também tá atacando. Então ele tem que defender. E eu também tô ameaçando aqui um C5, por exemplo. Vamos fazer um lance aqui. Inútil. A3, por exemplo. Eu tô ameaçando esse, se tomar, o bispo tá caindo. Qual a ideia de C5? É tentar já definir aqui o centro, facilitar o jogo do negro. O branco tem um controle maior no centro, então eu tenho que disputar. Então se esses peões desaparecerem, a posição pode ficar mais tranquila. Então bispo em E6 ataca aqui e já tem essa ameaça do C5. Ele joga dama D3, que defende C4 e também defende a ameaça do C5, por exemplo. Toma, toma, não existe mais a tomada. E aqui a posição está tranquila para o branco. Uma posição bem melhor. Até que C5 não dê toma C5. Se tomar, toma. E aí, como é que o negro vai seguir? Pode tomar aqui? Porque tá caindo aqui em B7, né? Tem que tomar cuidado porque tá caindo em B7. Então essa tomada já não existe. Então não tem como definir o centro de cara aqui. As negras. Ou seja, dama D3 é um lance útil. Bastante útil. Depois de dama D3, eu joguei cavalo em D7. Sim, eu não joguei C5, né? Cavalo em D7. Cavalo D7 com a ideia ou de cavalo em F6 para tentar impedir o E4, ou de cavalo em D7 também, em B6 também, explorando aqui, colocando mais um ataque no peão de C4. Existiam essas duas ideias: cavalo em B6 e cavalo em F6. Depois de cavalo D7 ele jogou torre de A em D1. A torre não estava fazendo nada em A. Vem para D1. Já se tomar aqui, ter avanços com D5. Não agora, mas já é uma preparação. E aí, eu disse que aqui foi a minha primeira imprecisão, porque não é um erro grave, mas esse F5 que eu acabei jogando, que na minha cabeça era para tentar impedir o E4 de vez. Veja que é muito difícil de praticar um E4 aqui agora. Só que é muito esse lance. Ele deixa essas casas aqui, ó. Deixa E5 e G5 fracas. E5 deixa uma fraqueza permanente, né? Permanente que eu falo porque o peão não pode defender. Veja que os dois peões já passaram da casa. Ou seja, não tem como defender E5. G5, apesar de H6 defender, só que se H6, só para vocês terem uma ideia. Se eu jogar H6, defendeu a casa, mas agora quem ficou fraco foi G6. G6 fica fraco. E é logo aqui no rock do negro, então existe possibilidade de ataque. Se eu começar a avançar esse peão aqui, o rei negro fica débil. Então F5 foi um erro estratégico. Eu também deixo esse bispo solto aqui, que pode ser algum tema tático aqui na partida. Então F5, e aí jogou cavalo F3, já explorando as duas casas. Cavalo F3, já tentando pular com o cavalo. Aqui, a linha que parece a linha que parece dar uma chance aqui pro negro, talvez H6 eu tinha visto que H6 era ruim mesmo, então talvez cavalo em F6. Se ele seguir com cavalo em G5, bispo em D7, não parece tão claro aqui como as brancas vão ganhar. As brancas estão melhores, mas ainda resiste, né? Esse peão de D parece estar atrapalhando um pouco aqui. Se cavalo F6, seguir com cavalo em D5, por exemplo. Cavalo em E5. E aí eu também coloco meu cavalo em E4. Atacando o bispo. F3. Que eu podia seguir com cavalo toma C3. Então é uma posição razoável. Só que aqui eu acabei jogando D toma
C4. Eu pensei que eu ia ter um certo tipo de contra-jogo. Ele vai tomar de peão. Só pode tomar de peão na posição. Um cavalo B6 eu teria um contra-jogo aqui nessa casa C4. Veja que eu tô bispo atacando. Eu queria que ele avançasse aqui C5 e desse essas casas aqui para as negras jogarem, né? Só que eu errei no cálculo aqui, porque ele joga D5, D5. Eu sabia que podia D5, mas tem um lance lá na frente que eu acabei não vendo. Que eu não achei tão forte. Aqui bispo toma, né? Dama toma. Tem que tomar o bispo para não ter aquelas ideias. Por exemplo, só fazer um lance aqui inútil, só para entender. Bispo toma G7. Dama toma e já tem aqui ganhando tempo no bispo, né? Veja que essa casa aqui é perigosa. Ataca o rei e ataca a dama. Então é um golpe tático perigoso. Quando o bispo toma aqui em G7, o rei fica vulnerável nessa casa. Nessa casa G7. A cheques na grande diagonal. E também a pulo de cavalo. Principalmente aqui em E6. Então fazia mais sentido tomar o bispo em C3. Aí dama toma. Peão toma. Peão toma. Na verdade peão toma não. Quando eu tomo aqui, ó. Ele tomou em C3. Bispo toma C3, dama toma C3, C toma D5. E aí o lance que eu não vi. Até aqui também vi, ó. Cavalo G5, meu bispo voltando para F7. O lance que eu não vi foi esse. C5. E as negras estão perdidas. C5 é muito forte. O lance aqui, fazendo uma análise rápida, seria quando eu tomei e ele jogou cavalo em G5, o lance seria bispo D7. Porque agora se C5, eu posso responder com E6 atacando o cavalo. Qual é a diferença com o bispo em F7? Simplesmente que ele joga E5 e eu não posso jogar E6. Porque o cavalo toma, atacando a dama, eu tomo e aí ele tá ganhando uma peça aqui em B6. Então, quando ele atacou o meu bispo, eu devia jogar bispo em D7. Que aí essa linha aqui já não é tão forte por causa do E6. O cavalo não consegue. Se tomar aqui o peão, cavalo em A4 também. Tô atacando a dama. Ele tem que mover a dama. E aí o negro que ganha uma peça aqui nessa brincadeira. Então foi um erro de cálculo justamente o C5 e a escolha do bispo, a casa de onde o bispo for. O ideal seria D7, acabei jogando em F7, que não foi bom. Depois de bispo em F7, C5. E já tá perdido aqui para o negro. O negro não tem boa resposta. Por exemplo, se torre de A em C8 tentando cravar aqui a dama. Dama cheque em H8, toma. Cavalo toma em F7. Rei em G8 ataca, toma a dama. Aí pode tomar aqui com qualquer uma das torres. Sei lá, com essa aqui. Tá perdendo uma peça. Então a torre na coluna C não dava certo. Se dama, por exemplo, dama em C8, seguiria dama D4. Tô atacando o cavalo. O cavalo vai ter que casa para ir? Aqui não pode porque tá dando, né? Se for aqui, tem cavalo toma em F7, rei toma em F7, dama toma em D5. A posição é desesperada, né? Desesperadora. É cheque, já tô atacando aqui o peão de B. Muito forte aqui a posição. Se cavalo em A4, segue dama em B4. Dama em A3 também. Dama em A3 atacando. Se cavalo não pode, porque a dama tá tomando. O cavalo fica sem casa, né? B4 também ficaria sem casa. Então não existia essa possibilidade.
Eu acabei jogando dama e d7, que perde também. Aqui a posição já tá perdida, então qualquer lance que eu fizer tem uma resposta muito forte. Depois de dama em c7, cavalo toma f7, rei toma f7, e aí dama em a5. O cavalo não pode sair defendendo a dama, porque as duas casas que ele defenderia a dama são essas duas, e todas as duas estão ocupadas. Então eu vou perder uma peça. Se o cavalo sair, quem tá caindo é a dama, né? Então vou perder uma peça e perder o jogo. Eu ainda joguei S6 aqui com a ideia que se ele tomasse, eu tomaria de peão. A dama sairia, sei lá, para D2. Ia ter algum tempo de contra-jogo. Tá perdido aqui, mas podia tentar ganhar esse peão aqui. Só que ele jogou, ele não deu, ainda não deu chance aqui. Quando eu joguei E6, ele jogou torre em B1. Que é pra não ter chance mesmo. Vamos supor que o lance fosse... O lance era... Vamos supor que o lance fosse do branco, por exemplo, H6. Tomava sem B6, tomava. E agora a dama não precisa voltar. A dama pode tomar o peão em B6. Então, essa foi a partida da 7ª rodada. Quando eu joguei E6, ele jogou torre aqui. E eu acabei abandonando a partida. E aí foi isso. Perdi. O mestre internacional muito forte. Acabei sendo derrotado. Foi só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não gostado com a minha derrota, né? Não sei. Mas bem, até o próximo vídeo. Valeu.